a gente saiu de uma IA que a gente pode chamar de uma IA falciane, né? Que é essa IA que fica falando lá, te elogiando e falando, tô bonito hoje? Não, você tá lindo, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, pessoal, tomem cuidado. A IA é falciane, é muito perigosa, tá? Sabe? Tem que tomar cuidado. Agora, a IA que apareceu no lugar da falciane é a IA mais chata do mundo, né? É É tipo o um Garçom de IA Nova York, né, meio ríspido, aquela coisa meio, tipo, total. mal-humorado. Oi, gente, esse aqui é o podcast Neural da Folha de São Paulo. Eu sou a Patrícia Campos Melo. E eu sou o Ronaldo Lemos. Ronaldo, um ouvinte nosso perguntou o que é essa espada aí atrás de você? Não sei nem se chama espada, explica, o que é isso? Bom, primeiro que você falou o nome correto, porque é uma espada mesmo, assim. Na esgrima, a gente tem três armas: florete, sabre e espada. Eu sou esgrimista há muitos anos, tá? Até tem meio vergonha de falar, porque o pessoal vai ver que eu tô bem na estrada há muito tempo, mas eu faço esgrima há mais ou menos 27 anos e eu fui atleta na maior parte desse período da espada, que é um jogo muito técnico que você tem que acertar o adversário em qualquer parte do corpo dele. Então vale mão, pé, tem tipo um ataque no dedão do pé, para você ter uma ideia do tipo de combate que é a espada. Mas há mais ou menos uns 7 anos atrás, aí eu mudei para o sabre, que é uma outra arma da esgrima, cuja característica é que ela é uma arma de corte. A espada você tem que acertar as pessoas com a ponta, e o sabre, a ideia é você ir lá e fazer aquela cortada na pessoa. Então é um jogo muito mais rápido, muito mais dinâmico. E, pessoal, esgrima é um excelente exercício. Eu sei que muita gente pode pensar, não é acessível. É sim, tem várias iniciativas em São Paulo, inclusive, para aprender esgrima. A Associação Paulista de Esgrima, um trabalho muito bacana, não precisa comprar equipamento nenhum para começar a treinar. E ó, é bom para condicionamento físico, para treinar pernas, agilidade, reflexo. E o mais legal, é um xadrez mental, né? Parece que é um negócio do corpo, mas é muito mais da cabeça do que do corpo. Então, recomendo e está explicado aqui a espadinha ali no fundo. Agora, você me perguntou, eu estou curioso para saber também o que temos atrás de Patrícia Campos Melo ali. Que Ixi, livro é aquele da Índia? Estou vendo o seu livro ali de A Máquina do Ódio, que aliás recomendo que todos leiam. O que temos ali atrás, Patrícia? Obrigada pela merchan. Bom, atrás é o caos, né? Acho que é um local típico, o habitat típico de jornalista, um monte de papel, de bloco, de livro. Tem esse livro da Índia. A Índia é o meu, vamos dizer, a coisa que eu sou mais fascinada. Eu já fui 10 vezes para lá fazer coberturas. Acho que um lugar mais super, super fascinante. E bom, como você já fez a merchan, tá o meu livro ali, tem um livro ali em cima que também é outro livro, de um casal de sírios que eu conheci na Síria. E pode, eu até pensei, você tá falando aí do seu exercício, puta, eu preciso fazer um exercício e arrumar, né, esse negócio, meu, tá um caos aí. Mas, Se quiser mas não, ajuda, pode me chamar. Chama, chama eu, chama a Ana Penteado, que é a nossa isso, diretora, Daniel o Daiane Castro, Castro, Beatriz Pérez ajudando a gente a isso. arrumar também. Vai ser genial. Coitados, vai ser a ginástica do dia. Olha só, hoje a gente tem muitos assuntos legais. A gente vai falar sobre semicondutores. O presidente Donald Trump anunciou que ele vai impor uma tarifa de 100% sobre semicondutores. Semicondutores são a última vítima do tarifaço e, ao mesmo tempo, um arranjo aí bem heterodoxo que ele fez para permitir que a Nvidia e a AMD exportem uns chips de IA, uns chips super avançados para a China. Aí a gente vai falar sobre essa pessoa que ascendeu ao estrelato. Na verdade, já era uma estrela, quem não conhecia era eu e algumas pessoas, que é o Felca, que fez esse vídeo denunciando aí abuso, né, de crianças e adolescentes sendo usadas aí para sendo expostos online, essa adultização. E isso deu um impulso, não sabemos assim se vai ser de fôlego curto, para legislação de proteção de crianças nas redes sociais. E
o novo ChatGPT, que o pessoal ficou de luto, porque o outro foi descontinuado. Depois o Sam Altman teve que voltar atrás. Mas as pessoas, assim, elas estavam meio que dependentes do ChatGPT anterior, carentes. Teve uma reação bizarra de gente, não, volta, volta. Então, assim, esses três assuntos, eu queria começar falando sobre os semicondutores. Mais um tarifaço aí. Donald Trump anunciou que, a não ser que a empresa tenha fabricação de chips, em território americano, ela vai pagar 100% sobre, os chips que ela vender para os Estados Unidos. Tem algumas exceções. Isso meio que essa tentativa aí de transferir a fabricação, para os Estados Unidos, isso já tinha começado desde o governo Biden. Eles tinham um plano de incentivo gigantesco de centenas de bilhões de dólares, que era o CHIPS Act. Isso tudo veio na esteira da pandemia, porque como na pandemia você teve uma interrupção de fornecimento e ficou muito claro que você cortar fornecimento de chips para a economia inteira. E a fabricação de chips, a fabricação em si está muito concentrada na Ásia, principalmente Taiwan, China e Coreia. Então, começou toda essa iniciativa para reduzir a vulnerabilidade a fornecedores que estão na Ásia, que estão muito longe. E agora, mais essa tentativa aí do Trump de fazer com que empresas fabriquem domesticamente os chips. O que você acha disso, Ronaldo? Bom, primeiro é o seguinte, eu estava doido para o Neural chegar, porque você me contou que tem uma matéria que você está escrevendo sobre fabricação de chips no Brasil e que você fez uma belíssima apuração. Então eu estou doido para você me contar o que você descobriu nisso. E o que os Estados Unidos estão fazendo é exatamente tentar levar a fabricação interna, né, para trazer para dentro do país. Por quê? Porque hoje os chips mais avançados são praticamente todos feitos em Taiwan, né? Taiwan virou a fábrica de chips do planeta, pelo menos dos chips mais avançados, e tem vários países, inclusive países em desenvolvimento, querendo também atrair fábricas e se tornar competitivo nessa área, o que não é fácil, tá? Mas tem três países que eu vou destacar que estão na briga ali forte para tentar fabricar chip do mundo em desenvolvimento, que são o México, a Malásia e a Índia. Os três lançaram há pouco tempo planos muito interessantes, cada um deles, diferentes entre si, mas para começar a fabricar chips internamente, tá? A Malásia está se tornando há bastante tempo um hub de tecnologia, né? Hoje a Malásia já monta muitos chips. Ela não desenha chips, mas ela consegue lá já fazer essa parte de montagem para fins de exportação. A Índia está com ambições, né, muito importantes, né, que ela quer se tornar forte em todos os setores digitais e chip é um deles. E o México, né, que é muito curioso, também querendo fazer a mesma coisa, inclusive querendo desenhar os chips, porque fabricar o chip é uma coisa, dá um trabalho danado. Você precisa dessas fábricas especiais, que são hipercomplexas, controladas, etc. E o México quer não só ter a fábrica, como também quer ter desenhistas, né, dos circuitos integrados que compõem os chips, que são valiosíssimos, é um negócio dificílimo, né, de fazer e assim por diante. Então, tem essa ambição. E os Estados Unidos, que perderam a sua fabricação para Taiwan, né, tá querendo reverter esse processo, fazendo esse tarifaço, né, Patrícia, que agora virou mania, impedindo o país de importar chip, ganhando uma comissão de 15% das exportações que forem feitas para a China e querendo atrair empresas para fabricar chips internamente dentro do país, até por questões de soberania, segurança nacional e assim por diante. Mas eu tô doido de saber, e o Brasil? O que vai acontecer? Olha só, antes de falar do Brasil, só vou dar um spoiler do Brasil. O Brasil tem muitas pessoas fazendo design de chips. Esta fase, você tem algumas empresas fazendo isso no Brasil. Mas só voltando um pouco ali nesses 15%, nesse pedágio que o Trump vai cobrar de empresas que estão ou vão construir, fabricar chips nos Estados Unidos,
Isso aí veio também desde o governo Biden, porque acho que se acirrou essa guerra, né, essa disputa entre China e Estados Unidos para conseguir desenvolver e fabricar os chips mais avançados que são os necessários para a inteligência artificial. São tipo chips de 4 nanômetros. Eu não sei nem imaginar um treco desse tamanho. Mas, de qualquer maneira, o Biden começou a impor várias restrições sobre exportação de máquinas de fazer chips e de chips para a China, para atrasar a China nessa corrida de inteligência artificial, para tentar retardar o avanço. Entrou o governo Trump e tinha um chip específico que a Nvidia, que acho que ainda se tornou aí a empresa mais valiosa do mundo, ela tinha desenhado esse chip especificamente para conseguir continuar vendendo para a China sem burlar as sanções. Era um chip que era avançado, mas não ia contra ali as determinações de restrição de exportação. O governo Trump foi lá e falou: não pode. Prejuízo mega master, caiu a ação da Nvidia, etc. O presidente da Nvidia foi lá, Casa Branca, se reuniu com o Trump, etc. Aí eles apareceram com esse jeitinho que beleza, você pode continuar exportando esse chip aí que se não me engano chama H20, desde que 15% da receita venha para o governo americano. Isso nunca foi feito nos Estados Unidos, esse é um imposto sobre exportação, né, um pedágio. E se a moda pega, né, você fala assim: "Ah, não, você só pode fabricar, sei lá, pneu aqui se você me der 10%, você só pode fabricar avião da Embraer para não vender não sei para onde, você vende". Então assim, abre um precedente aí bem bizarro, né. A gente está num mundo de soluções completamente heterodoxas, né, que não tem precedente, é esquisito. Agora, a Nvidia está feliz da vida, né, porque o que ela mais quer é vender para a China, e esses chips H20 são os chips da IA. É o chip que todo mundo quer, né? É o chip que você usa para treinar inteligência artificial, fazer aqueles data centers gigantescos, né? E então, assim, é um mercado muito lucrativo, mesmo pagando os 15% lá de imposto de exportação, vai valer a pena, porque é muito dinheiro envolvido, tá? E a Nvidia teve aquela baixa com Biden, como você bem lembrou, mas agora isso foi superado. A capitalização de mercado da Nvidia está tipo no seu maior valor da história. A gente está falando de uma empresa que tem um valor de mercado trilionário, né? Parece o tamanho do PIB do Brasil, para vocês terem uma ideia da noção do quanto é esse dinheiro. Agora, vou te perguntar, eu quero saber do Brasil, Brasil. Aliás, fazendo aqui, o pessoal, os leitores, têm reclamado que eu tenho gritado muito no podcast. Então, eu prometo menos gritos! Menos gritos! Podem deixar, vou gritar menos, pessoal. Só que daqui a pouco, né. Daqui a pouco. Prometo ser Amanhã. melhor, mas daqui a pouco. Menos gritos, só amanhã! Só amanhã! Então, olha só, assim, semicondutor, né, chip, é uma cadeia super complexa, assim, todos nós estamos aprendendo, inclusive eu recomendo ter um livro ótimo que chama A Guerra dos Chips, Chip War, que é bem bacana e mostra. E a cadeia é formada de 3 coisas principais. Você tem o projeto, né, o design dos chips, que são os caras que vão desenhar cada chip, para que ele vai ser, como é que ele vai ser. Você tem a chamada foundry, que é a fabricação do chip, que é uma coisa que hoje em dia você só tem, basicamente desses mais avançados, Taiwan, Coreia, e China, né? E agora você tem esses 2 programas muito grandes de tentativa de ter foundries na Índia e na Malásia, que são coisas que requerem bilhões, e no México também. No México é um pouquinho menos, porque é um pouco mais de montagem, mas de qualquer maneira, requerem bilhões. E aí você tem o encapsulamento, que é a tal da montagem, né? Você monta, faz ali meio que o empacotamento. O Brasil só domina 2 pedaços, 2 fases dessa cadeia de fornecimento, que é o design e o encapsulamento. A gente tem bastante empresa que faz muito encapsulamento, e houve uma tentativa de ter uma foundry, a fabricação, que foi a Ceitec, que é essa empresa pública que passou por uma epopeia, que foi no governo Bolsonaro, tentaram fechar, aí o governo Lula reabriu, e agora eles estão se reorientando para tentar entrar em algum nicho, assim. É muito difícil você reunir essa quantidade de investimento, por exemplo, para você readequar e atualizar a Ceitec
para fabricar chips competitivos, né, no mercado. A gente não está falando 4 nanômetros, a gente está falando de 60, 100 nanômetros, né, mas que tem uma aplicação em carros, por exemplo, mas isso custaria muito. Então eles estão fazendo um outro tipo, eles vão fazer chips, que servem para energia, para transição energética, para carro elétrico, etcétera. Enquanto isso, você tem as outras empresas que agora apostam, nesse novo programa do governo para tentar, ser mais, vamos dizer, ter um negócio mais atraente, né. Eles aprovaram uma lei que chama, a Lei do Brasil Semicon, é um programa que vai ter incentivos fiscais, etcétera. Mas, assim, esse sonho de ter uma foundry, de fabricar os chips no Brasil, muita gente, inclusive no governo, admite que hoje em dia não é realista você pensar nisso, né, pensar que a gente vai conseguir. A Índia, por exemplo, vai demandar uma quantidade de, investimento, e o governo lá tem uma relação com o setor privado que é diferente, né, eles têm uma coisa muito forte, vamos dizer, vai, até um capitalismo ali de compadrio quase, que eles conseguem mobilizar isso. Na Malásia eu não sei exatamente como é que eles estão fazendo, mas aqui no Brasil, a ideia foi: Ceitec tem, assim, vamos dizer, um tesouro intelectual, né, isso que você estava falando, a qualificação do RH de engenheiros que sabem fazer isso, né, projetistas, tanto que, quando começou o processo de liquidação da Ceitec, muitos desses designers, dessas pessoas que tinham conhecimento, foram para os Estados Unidos, estão todos empregados. Alguns voltaram agora, fizeram, tem startups, tem empresas. Mas então, apostar bastante, nisso de você adequar um pouco a Ceitec para uma coisa mais realista, e enquanto isso desenvolver mais a fase do design, que também tem muito valor agregado, né, e é uma coisa do futuro, né, você pode estar em qualquer lugar, e o encapsulamento, que o Brasil já faz bastante esse encapsulamento de principalmente chip de memória, que usa em celular, etcétera. Mas eu acho bem interessante, né, essa cadeia, né, como é que funciona e a guerra que tem. Controlar isso é controlar, é meio clichê, né, mas é o novo petróleo, etcétera, aquela coisa. Assim, a Ceitec, quando ela tentaram fechar, né, a Ceitec lá na época do Bolsonaro, eu escrevi contra, falando: "Não, gente, tem que manter, a Ceitec está operando já há muito tempo, um dos grandes benefícios dela é exatamente o que você falou, é formar mão de obra, profissionais que sabem, entendem o que é fabricar um chip, e não tem mágica. Para o Brasil ter uma fabricação de 4 nanômetros, você precisa primeiro fabricar 60. Não tem como, assim, você chegar e virar a NVIDIA do dia para a noite. Você vai saltando de galho em galho. Então você tem que começar em algum lugar. E a Ceitec fez exatamente isso, e eu acho que isso é louvável. Agora, o Brasil, das análises que a gente tem acompanhado aqui, né, que acontece? Para fabricar chip, é preciso também ter a economia mais aberta. O Brasil tem uma economia muito fechada. Essas cadeias de fabricação de chips, elas são integradas. Não tem nenhum país que faz tudo. Nem Taiwan fabrica tudo, né? Então você precisa de ter uma cadeia de suprimentos muito aberta, que permite você fazer importações sem imposto, de forma sem burocracia, assim por diante. A Malásia tem isso, o México tem isso, aliás, é a grande característica do país, né, porque está próximo ali dos Estados Unidos, e a Índia também tem. O Brasil, nisso, não temos, tá? Agora, outra coisa que você precisa, engenheiros. Aí o que acontece? A Malásia tem poucos engenheiros, o Brasil forma muito mais engenheiro que a Malásia. Mas não é que a gente está brilhando também, não, tá? O número de engenheiros formados no Brasil está decrescendo significativamente, até de forma preocupante. A gente forma menos engenheiros do que a gente precisa, e nos últimos 2 anos a gente está vendo que o Brasil formava em torno de 300 mil engenheiros. Estamos começando a formar 270 mil engenheiros por ano, que é muito pouco e muito menos do que o país precisava. Então, para pensar fazer chip, você precisa de muita coisa. Não é assim, vamos abrir uma fábrica e ela vai funcionar. Você precisa de capital humano, propriedade intelectual, abertura para cadeias de comércio internacional mais consolidadas e assim por diante. Agora, que quem tiver essas fábricas vai brilhar muito, né, nesse mundo do futuro que a gente está vendo agora, vai acontecer. Por isso que eu sou
uma pessoa desenvolvimentista. Eu quero que o Brasil participe de tudo, que participe de fabricação de chip, de inteligência artificial. O meu sonho é esse, assim, eu quero ver o Brasil brilhar. Então, eu acho que ter a CEITEC é muito importante e vamos fazer igual o México quer fazer, fabricar chip antigo, chip para carro, chip para ar-condicionado, para geladeira. Não tem problema, Patrícia, porque esses chips têm demanda também, eles não são esses da NVIDIA que têm um valor agregado absurdo, mas estão em falta, né? Hoje montadoras estão tendo dificuldade de comprar. Então, assim, vamos entrar na onde der, onde a gente conseguir um modelo competitivo, e daí a gente vai saltando de galho em galho, aumentando ali a sofisticação, o valor agregado e assim por diante. Mas só para dizer que eu adorei a sua apuração. Eu não sabia que o Brasil era tão forte em desenho de Projeto. chips, tá? Legal, né? Não Eu também não sabia. sabia. Fiquei super. Fantástico, fantástico. Agradeço aqui em nome dos ouvintes. Do Neural! Sem gritar! Eu também fiquei bem surpresa e que bacana, né? Que tem tá produzindo esses recursos humanos aí super qualificados. Bom, a gente vai voltar daqui a pouquinho com mais assuntos candentes aqui no Neural. Estamos de volta. Eu não sei vocês, mas eu vou confessar minha ignorância absoluta. Eu nunca tinha ouvido falar no Felca. Descobri que é um fenômeno, é um influenciador que tem milhões, milhares de seguidores e que fez este vídeo de denúncia contra alguns canais, inclusive no Instagram, que estariam ali explorando, crianças e adolescentes, colocando essas crianças e adolescentes em uma situação de vulnerabilidade e coisas, todas as coisas que são vedadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Gerou uma baita discussão, acho que as redes sociais até bloquearam esses canais aí que foram citados, e desencadeou um novo impulso para uma regulação, principalmente com criança. Mas eu queria ouvir antes o Ronaldo, que foi quem levantou a lebre do Felca. Eu estava na tela dos Teletubbies, não tinha prestado atenção nisso. Então conta aí pra gente. Patrícia, primeiro, Felca é o nome do Brasil hoje, né? Ele, com toda a razão, levantou uma bola que é super importante, uma bola que está repercutindo muito forte, como deveria repercutir. E eu já tinha esbarrado com ele algumas vezes, tá? Eu não era seguidor dele no Instagram, inclusive não sou ainda, mas terminando o Neural agora, vou sair lá e apertar o botãozinho de seguir do Instagram. Mas a história dele é toda interessante, né? Ele começou como youtuber, né? Ele fez um vídeo histórico sobre a base da Virgínia, que é aquela outra influenciadora, é uma crítica muito sofisticada e longa, inclusive. Eu fui assistir o vídeo sobre a quem é a Virgínia, né? Que é uma influenciadora que apoia a Beth, teve até um momento de exposição muito grande na CPI das Beths, né? As pessoas ficaram bastante chocadas com a postura dela, e que vende maquiagem, né? Tem essa marca dela Só, chamada. só uma parte. Para mim, o momento de glória da Virgínia na CPI foi quando ela confunde o canudo do que ela está bebendo com o microfone e ela vai sugar o microfone. Grandes momentos das CPIs da internet. Mas continua, desculpa interromper. E aposto que ao fazer isso ela viralizou Deve enormemente, ser, né? Que deve ser. é isso, né? Ser influenciador é dominar esses acasos que a gente nunca sabe se é acaso ou não. Mas o Felca, ele tem esse vídeo que ele testa a base da Virgínia, inclusive é engraçadíssimo. A base dela parece não ser um produto bom, ele ficou A horrível. base de Base maquiagem. de maquiagem. O É. Neural falando de maquiagem, pessoal, é exatamente isso. E faz uma crítica a ela a outras coisas. Por exemplo, ela, por um tempo, começou a vender a amizade dela, né? Você queria ser amigo da Virgínia, você pagava um valor mensal e assinava a amizade dela. Os primeiros 500 amigos pagavam R$ 14, depois disso ficava mais caro. Então, assim, tudo esquisito a gente viu depois que aconteceu. E antes desse sucesso agora,
o Felca já tinha trabalhado com a Associação Brasileira de Psiquiatria por ser uma pessoa que sempre fala de saúde mental, de ansiedade, né, de depressão. Então, ele sempre falou disso muito abertamente, de um jeito construtivo, e a Associação Brasileira de Psiquiatria colocou ele como um parceiro lá, tá? Isso tudo não bastasse, ele recebeu uma oferta de 50 milhões de reais para virar garoto propaganda de Bet, e ele recusou essa oferta, tá? Ele foi muito claro ali na decisão dele e disse: "Não quero, a minha consciência não está à venda", e simplesmente negou, vamos dizer, aquele dinheiro lá, que é um dinheiro absurdo, para fazer propaganda para a Bet. Então, muito antes do Felca herói do momento atual, ele já tinha uma trajetória muito importante, interessante e com decisões muito acertadas até agora, né. Então, ganha a minha admiração, além de ser um cara engraçado, porque faz lives no Twitch, que são lives muito curiosas, que ele, interpreta NPCs, né, que são aqueles personagens de videogame que você não joga, né. É. Virou até ofensa, né, fulano é um NPC. É, meu Eu filho com fala isso, meu filho de então, 13 anos fala: "Fulano é mó NPC". Fala: "Ah, é non-playable, no character". playable character, É, exatamente. E é isso. ele zoava essa coisa de non playable character e tudo interessante. Então, assim, temos uma nova voz na esfera pública brasileira, uma voz que está preocupada com temas contemporâneos que são fundamentais, dentre eles proteção de crianças e adolescentes, saúde mental, a questão das bets, que são essa trilogia do inferno que assola, né, dentre outras, a vida digital dos brasileiros e além. Então, parabéns, Felca. Posso gritar para o Felca? Tá autorizado? Não, acho que você tá vamos preservar a saúde mental da galera aqui, sem grito. Parabéns, Soca! Não resisti. Ronaldo, essas denúncias que ele fez nesse vídeo, né, de alguns canais, é interessante que, a gente fez eu e a repórter Laura Matos, a gente fez uma reportagem um tempo atrás na Folha, sobre os influenciadores mirins, né, também estavam contratando crianças como influenciadores para jogo do tigrinho, jogo de Putz, azar. Isso foi a partir de uma ação do Instituto Alana, que é justamente de proteção à criança e adolescente, eles estão super envolvidos na discussão de legislação. A gente ficou um pouco otimista, porque na esteira, do vídeo do Felca e das, as redes acho que bloquearam alguns dos perfis que ele denunciou, surgiram 7 projetos de lei no Congresso, falando sobre adultização de crianças, sobre proteção de crianças online, etc. E ganhou força um projeto de lei que já está lá há um tempo, que é o projeto de lei 2628 do senador Alessandro Vieira, que no caso também foi um dos autores do projeto de lei das fake news, que que fala sobre isso, sobre você não ter, você não expor as crianças online, você ter verificação de idade, você ter não fazer perfilamento de publicidade, né, fazer aquela coisa do microdirecionamento de publicidade para criança. Estava ganhando força, agora assim, eu tô apurando, estou em cima dessa história, agora parece que eles criaram uma comissão para discutir um pouco, que é sempre ruim, né, quando eles criam comissão é tipo quando o governo cria grupo de trabalho, é tipo: "Ih, amigo, já era". Então, assim, eles criaram uma comissão que vai discutir. Eu achei que essas coisas costumam só ser aprovadas ou ganhar impulso num momento de comoção, né. A gente viu, então agora seria um timing bom, não sei se vai ajudar esses projetos a ganharem alguma força. Como a gente viu no mundo, das poucas formas de regulação que estão conseguindo aprovar, é proteção de criança online. Até nos Estados Unidos, que não tem nem lei federal de privacidade, o Trump assinou o Takedown Act, se eu não me engano chama Takedown Act, que é justamente contra pornografia de vingança e contra a exploração infantil online. Então, assim, se até os Estados Unidos, aqui poderia tem né, o potencial de ser um assunto que una esquerda e direita no Congresso. Vamos ver se de fato vai ganhar impulso. E de fato, proteção de criança e adolescente geralmente une esquerda e direita mesmo,
os Estados Unidos, além disso, tem o COPPA, que é uma legislação que protege crianças e adolescentes online com relação a questões de proteção de dados, né? Então, é uma legislação específica para crianças online e tratamento de dados. Para adultos não tem praticamente nada, mas para criança e adolescente tem, o que mostra que é uma pauta relevante lá também. E o senador Alessandro Vieira, que é muito sério, né, tem um trabalho longo aí sobre essas questões, ele tem esse PL 2668, que estava. 2628. É, É, 2628, né? 2628. Que estava lá esquecido no Congresso, pelo menos nos últimos meses, e até olhei hoje de manhã, teve um parecer de uma das comissões, Comissão de Comunicação, pela aprovação do projeto. Até interessante analisar um pouco, é um projeto longo, que regula desde questões, por exemplo, de videogames, proíbe aquelas chamadas loot boxes, né, que é aquelas coisas que você pega um prêmio no videogame e você não sabe o que tem dentro, né? Parece a caixa da boneca Labubu. Você compra e não sabe exatamente qual é a boneca que vai estar ali dentro. Então proíbe esse tipo de coisa para videogame. E tem uma regulação pesada, né? Ele determina remoções por parte das plataformas desses conteúdos, o que em alguma medida está coberto pela decisão do Supremo também agora que alterou o artigo 19 do Marco Civil, mas é bastante abrangente, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Olhando para o passado, e vale a gente analisar também, de tempos em tempos tem uma comoção no Brasil com relação à proteção de crianças e adolescentes. Então, no passado, teve, por exemplo, a baleia azul, que era um escândalo também de crianças sendo levadas a cometer atos de automutilação, suicídio, com base nesse desafio. Depois você teve mais recentemente o desafio do desodorante. Então, Teve os assassinatos nas escolas, né? Que o X estava transmitindo ao vivo, isso também. Aí teve uma ofensiva ali do então ministro da Justiça, Flávio Dino, tentativa de aprovar alguma legislação, mas também não rolou. o que tem acontecido, né, o padrão, né, do que acontece é esse, assim, gera uma comoção muito forte, ela dura ali uma semana e é muito contundente, né, o Congresso se movimentando e a sociedade, etc. E na semana seguinte a pauta meio que muda e as pessoas acabam esquecendo do que aconteceu. Vamos ver se agora com o Felca na jogada. Vamos ver se vai mudar alguma coisa, tá, Felca? É só mais para saber, não é fácil e já houve outras comoções também muito difíceis que também acabaram não levando a mudanças legislativas. É que essa questão, assim, a gente tem essa tendência à antirregulação em vários lugares, mas essa questão, tudo bem que você tem aí algumas entidades falando: "Ah, olha, isso pode esse negócio de exigir, confirmação de idade, isso pode infringir, liberdade de expressão ou liberdades digitais", mas isso é uma minoria, porque para você falar assim: "Ah, eu sou contra proteger crianças online", é tipo, eu sou contra a cura do câncer, né. Não Amigo, não tem, tem não tem como. como ser contra, isso é um absurdo. Então, assim, se alguma coisa poderia ser aprovada e obter apoio dos 2 lados, né, É. seria essa. Então vamos ver se com isso, com a ajuda aí dos milhões de seguidores do Felca, a gente consegue. Falando em saúde mental, Ronaldo, uma coisa bem, interessante que foi o ChatGPT semana passada, lançou a nova versão e ficou todo mundo ali testando, falando: "Ah, é bom porque isso, é diferente aquilo". Enquanto isso, você teve, assim, uma legião de órfãos do ChatGPT anterior, falando: "Não, mas o outro era muito melhor, era mais carinhoso", porque, de fato, eles fizeram uma versão nova que é para ser menos puxa-saco e menos concordar com tudo. Só que as pessoas estavam apegadas, né, muitas pessoas apegadas e ficaram carentes, falaram assim: "Não, volta, a gente quer o antigo, a gente não quer usar esse novo". Como é que foi isso? Então, o que acontece? A OpenAI lançou o ChatGPT novo, que é o GPT-5, na semana passada. Tinha uma expectativa gigante em torno desse lançamento, né? E o lançamento foi meio um semi-fiasco. E por quê, né? Primeiro, assim, o GPT-5 ele é muito competente, ele é muito bom.
Ele tem ali vantagens claras com relação aos modelos anteriores, ele consegue, tratar um volume de informação simultaneamente muito grande, sem perder a coerência. Ele, resolve problemas de matemática muito bem, ele passa na maioria desses testes que a gente aplica para IA para ver o desempenho e está brilhando lá nessas coisas. Só que a personalidade do GPT-5 não é tão legal, né? É uma personalidade esquisita, meio séria. E aí muita gente ficou frustradíssima, especialmente quem usava o GPT-4o, e outros modelos mais antigos, e tinham desenvolvido relações afetivas com o GPT, né, que é uma coisa que está acontecendo cada vez mais. As pessoas estão tratando a inteligência artificial como um amigo, um confidente, um terapeuta. Tem gente hoje que faz terapia com inteligência artificial. E, de Não repente recomendamos, vamos só, não recomendamos, eles não têm a expertise para isso, para fazer psicanálise, né. Não recomendamos substituição de psicanálise por, eh, chatbot, pelo amor de total. Deus. E eu até acho assim, para a pessoa tomar um primeiro passo, eu acho que é até útil, tá? Porque fazer terapia não é uma coisa fácil. E existe uma barreira muito grande entre você sair da inércia e entrar na terapia. Eu até acho que explorar a terapia com IA pode ajudar algumas pessoas a darem esse passo. Agora, o importante é que isso seja um trampolim, você chegue lá depois no terapeuta, porque esse uso da IA como consultor psicológico é totalmente absurdo na minha visão, tá. A IA é uma ferramenta, não sei o que que você acha. Não, não, sim, eu ia falar, os psicanalistas vão ter um treco com essa coisa de: "Ah, pode ser um bom início, etcétera". Eu acho totalmente inadequado, eu não sou psicanalista, nem entendo muito, mas eu faço psicanálise há muitos anos, e acho que é isso, não é substituível do mesmo jeito que as pessoas não vão namorar com o ChatGPT, e também ele não vai ser seu brother, seu super amigo, né. Porque eles falam assim: "Ah, o outro era muito mais legal, esse agora é meio seco, é tipo o colega da firma". Então, assim, e teve um outro, pra gente não achar que é só o OpenAI, do Claude, que é o da Anthropic, Ah, é verdade. também, eles aposentaram uma versão antiga, fizeram uma cerimônia fúnebre para o Claude, acho que é Sonnet 3, É o Sonnet hã, 3, eu acho, esse isso, mesmo. lá na Califórnia, com todos os ritos ali, hã, né, pra se despedir. Então, assim, cara, que gente louca, né. E Sério. essa Ai, antropoformização, né, que você tratar a inteligência antropomorfização. artificial como se ela fosse ser humano, isso eu acho perverso, tá. Eu acho que, inclusive, essa tarefa de hoje, né, de pais e mães de educarem filhos, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis, mas uma das coisas que a gente tem que educar os nossos filhos é que a IA é uma ferramenta. Não caia no conto da sereia de ficar conversando com a IA, tratando como se fosse amigo, criando ali uma relação como se fosse íntima, porque isso é errado. Usar a IA como ferramenta para resolver problemas, fazer pesquisa, etc., acho extremamente importante. Agora, deixar que a IA te seduza, acho extremamente problemático, tá. A única exceção que eu falei, pelo menos na minha visão, é o negócio da terapia, porque eu realmente acho que muita gente não faz terapia porque não vence essa barreira inicial. E vencer a barreira inicial é importante. Se a IA der uma forcinha, seja lá o que funciona, acho bom. Mas o problema é, muita gente hoje namora IA, tem a IA como melhor amigo, como confidente, tem a IA como, vamos dizer, aquele momento de solidão, né, ali que você está, às vezes, até esperando o elevador, ou o momento que você está sozinho em casa e não tem muito o que fazer, em vez de você ir ler um livro, você fica lá batendo papo com a IA. E as versões antigas do GPT, elas tinham uma coisa de puxa-saquismo, né, que ela ficava te elogiando, falando que você é um gênio, que tudo que você escreve é brilhante, e as pessoas caem nisso, né. Então, o que aconteceu foi, com o GPT-5, né, a pessoa acordou lá de manhã, alguém que está nessa situação, e foi lá: "Oi GPT, tudo bem? Aqui é o Ronaldo, tudo bem?". E o GPT-5 falou assim: "Que Ronaldo? Bom dia, tudo bem? Posso te ajudar em alguma coisa?".
Pô, não tá lembrado de mim? Sou eu, a gente estava falando do meu namorado ali na semana passada, eu briguei com os meus pais. Não, tô lembrado de nada disso. Quem é você? Então, tem esse problema que quando aquele modelo foi descontinuado, com ele também essas interações emocionais. E aí as pessoas ficaram desesperadas. O Sam Altman, o problema foi tão grave que o Sam Altman fez um post hoje no X, um textão explicando a questão dos modelos, inclusive, de certo modo, não recomendando que as pessoas desenvolvam esses apegos emocionais aos modelos, tá? Mas ao mesmo tempo dizendo que vai voltar com os modelos antigos. Então, o texto dele também foi meio criticado, porque parece aqueles textos de IA meio sabonetosos, assim, que tentam dourar a pílula. Mas o fato é, a gente saiu de uma IA que a gente pode chamar de uma IA falciane, né, que é essa IA que fica falando lá, te elogiando e falando, tô bonito hoje? Não, você tá lindo, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Então, pessoal, tomem cuidado, a IA é falciane, é muito perigosa, tá? Sabe, tem que tomar cuidado. Agora, a IA que apareceu no lugar da falciane é a IA mais chata do mundo, né? É É tipo o um Garçom de IA Nova York, né, meio ríspido, aquela coisa meio, tipo, total. mal-humorado. Afe Maria. E é apressado, só conversa de coisa técnica. Aquele amigo seu que você encontra em festa, e aí ele começa a falar com você sobre matemática, né? Pô, você viu a equação, não sei o que e tal. Sei lá, tô querendo tomar uma cerveja e o seu amigo querendo falar de uma coisa ultra séria. Esse é o GPT-5. Mas, como ferramenta, estou muito satisfeito. Eu tenho usado aqui no dia a dia. Acho bom. Agora, não vamos cair no golpe da falciane e ficar abrindo o coração para IA, que isso não funciona, pessoal. Legal. Então agora com este alerta anti-IA falciane, a gente volta daqui a pouquinho com vencedores, perdedores e a previsão. Vamos começar com perdedor, vai. Perdedores da semana, você, na tua opinião, Ronaldo, é a Wikipedia, por quê, hein? Nossa, Patrícia, não é nada que a Wikipedia tenha feito, tá? Muito pelo contrário, a Wikipedia é maravilhosa, amo a Wikipedia e tem prestado serviços incríveis para a humanidade já há muito tempo, mas tô com pena da Wikipedia. Primeiro, porque está sendo invadida por IA, né? A Wikipedia ela dá certo porque quem faz o editorial da Wikipedia, né? Editorializa cada página, são voluntários, são pessoas que dedicam o tempo delas livre ali para ficar patrulhando uma página, editando, tirando conteúdo do ar, impedindo que uma página seja vandalizada e coisas do tipo. Só que agora com IA, você consegue produzir esse conteúdo de forma muito agressiva, né? E muito conteúdo. Então, nas páginas da Wikipedia, esse conteúdo começa a aflorar, um conteúdo de baixíssima qualidade gerado por IA, e os moderadores da Wikipedia estão ficando enlouquecidos. Então, estou com muita pena, e pena também por causa da questão financeira. A Wikipedia está sempre pedindo dinheiro, não sei se você já reparou. Você entra lá, tem um banner dizendo, por favor, doe para a Wikipedia. Inclusive, recomendo aí, pessoal, vamos doar para a Wikipedia que merece. Mas, pô, a Wikipedia, ela é chupinhada por todas as IAs, ela é chumpeada por todas as grandes empresas. Pessoal, não tem ninguém para ir lá dar uma doação para a Wikipedia. Doa lá 100 milhões de dólares, 500 milhões de dólares, isso aí para grandes empresas de tecnologia não é nada, porque ela virou isso, assim, ela está sendo atacada por conteúdo de IA por toda parte e até hoje tendo que pedir doação para os usuários para poder sobreviver e continuar operando. Então, Isso assim, apo pena a Wikipedia, uma pena. é, isso aponta para esse problema mais generalizado na internet, nas redes e sites, que é o SLOP, que chama SLOP, que é esse lixo de IA, é uma produção massiva de conteúdo de baixa qualidade. Eu fui até olhar, eu achei que vinha de slob, que a pessoa assim, desencanada, meio largada, né? Não, slop, eu fui lá ver no dicionário,
um dos significados é assim, quando você tem que tirar aquela água suja de dentro da pia para jogar fora, aquilo é um slop. Então, assim, que triste que a Wikipedia, que era um lugar que, obviamente, com todos os cuidados, era uma fonte de informação, agora se veja invadida por slop de AI. Ronaldo, e quem é o vencedor da semana? Então, o vencedor dessa semana é a Coreia do Sul, que acabou de lançar o plano deles de inteligência artificial. Tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui no começo do Neural, que é eles querem lançar um modelo de IA da Coreia, ou seja, um GPT deles, um Claude, um Gemini coreano. Vão colocar 400 milhões de dólares nessa iniciativa para criar um modelo fundacional. E não só, o que eu achei interessante é que para chegar lá, eles vão fazer uma competição nacional, que inclusive vai ser televisionada. E a cada etapa, um competidor vai sendo eliminado. Tipo um Round Six. Para quem viu aquela série do Netflix, é um Round Six para criar uma IA coreana. Então eu achei muito engraçado até, porque ainda vão fazer disso um produto meio que de competição e as pessoas vão ficar torcendo para diferentes empresas para ver quem é que faz. Mas querem fabricar chip também, né? Por que não? E a Coreia é um bom competidor para isso, porque tem a Samsung, né? Tem muitas empresas de tecnologia locais e podem sim conseguir ter algum tipo de protagonismo na hora que for tentar fabricar chip. Então, estão fazendo um esforço ambicioso para não ficarem de fora da corrida da inteligência artificial. Por isso, ganha o troféu vencedor da semana aqui do Neural. Bem legal. Essa semana, o que que você está prevendo aí? O que que está por vir? Então, a minha previsão é porque eu estou envolvido nela, né? Quando a gente está envolvido é mais fácil a gente prever o futuro. Mas o que, que acontece? A minha previsão é de que a COP30 vai lançar um documento para promover a criação de uma infraestrutura pública digital para o clima. O que significa isso? O que é uma infraestrutura pública digital? São infraestruturas para prestar serviços, geralmente de código aberto, que são usadas por todos. O Brasil tem o Pix, o Brasil tem o gov.br e assim por diante, que são infraestruturas desse tipo. E o que a COP quer fazer é exatamente mapear quais são os softwares que você precisa ter para responder à crise climática. Então, por exemplo, software de monitoramento do clima, software de imagem de satélite para prever emergências climáticas, software de resposta rápida a emergências, né? Isso deveria ser uma tecnologia universal, porque o planeta todo está vivendo essa crise. Então, você investir em tecnologias que te compartilhem dados, que te permitam tomar decisões e que também te permitam responder a acidentes e questões, não acidentes, né, a desastres naturais, isso é muito importante. Então, o embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP, ele me nomeou o coordenador dessa comissão que está trabalhando direto com a presidência, com a missão de fazer uma proposta para se criar uma DPI, Digital Public Infrastructure, infraestrutura digital. Como é que é? Digital Public Infrastructure, infraestrutura pública digital. Já estou confundindo eu mesmo aqui. E a ideia é que a gente solte esse relatório antes da COP, e se tudo correr bem, a COP aceite o relatório, isso vire parte da missão da COP daqui para frente, porque realmente tem países como a Europa, tem sistemas incríveis, como o sistema Copérnico e outros para monitorar o clima, e outros países são dependentes dessas infraestruturas. Então, que tal criar um mínimo básico que possa ser acessível a todo mundo para a gente poder dar conta desse desafio fundamental que a COP trata? E dá tempo, a Copa é em novembro. Não, então, mas fazendo o relatório, né, a ideia é que ele seja aprovado, né, pelos países dentro da COP, e a partir daí a iniciativa então começa. O framework, né, o calendário que a gente está fazendo é de 5 anos. Então, nos primeiros 2 anos é basicamente
fazer o desenho da iniciativa, já pegar o software que já seja mais fácil de ser implementado e começando assim com esses ganhos rápidos, né? Com esses que são mais fáceis, mas aí depois aumentando a complexidade para criar um pacote que possa ser usado para o mundo todo. Isso, obviamente, precisa de dinheiro, né? Não é um negócio que você faz do dia para a noite, e você precisa de continuidade. Então, a expectativa é que a gente aprove um comitê dentro da COP que seja responsável pela implementação dessa infraestrutura pública digital para o clima, que a gente está chamando exatamente Climate Stack, ou seja, a infraestrutura, né, a pilha do clima, assim como tem o India Stack, né, que trata de identidades, o Brasil tem as suas estruturas também, e bebendo também de fontes do mundo em desenvolvimento. Por exemplo, o software Ushahidi, que foi feito no Quênia e é fantástico para respostas a crises de todos os tipos, inclusive crises climáticas. Foi muito usado no terremoto do Haiti, e é um software desenvolvido no Quênia, de código aberto, um trabalho brilhante que a gente poderia muito bem pegar e usar essa infraestrutura para compartilhar com outros países. A ideia é que daqui a 5 anos a gente tenha respostas mais rápidas, prevenção a desastres climáticos, um mercado de crédito de carbono que seja harmônico, né, basicamente universal, evitando inclusive fraudes e coisas do tipo, e que os dados sobre o clima estejam acessíveis para todo mundo, bastando você ter um aplicativo ou entrar no computador para poder acessar. Então, tomara que dê certo. Gente, mas isso é um milagre, né? Ele vai conseguir fazer tudo. Ó, vou fazer uma previsão. Antes disso, vocês vão fazer um software para arrumar quarto de hotel que dê para pagar em Belém. Que tal esse software? Vai ser um sucesso, Vai. certeza. Vai mesmo, vai mesmo. Não, e tem os 2 transatlânticos, né? O pessoal que está preocupado com quarto na COP, eu vi até a localização, eu recebi os links lá. Você vai poder ficar hospedado em 2 navios, cada um com 4.000 quartos. Mas não cabe. Oi? Mas não cabe Ah, todo não mundo. cabe, mas melhora, né? Melhora um pouco. E tem também os Airbnbs, que tem um link que agora o governo organizou também, que eu achei que tá organizado, assim. Você viu o preço? Mas você viu o preço? Não, os preços são absurdos. Eu vi motel que, assim, não dá vontade nem de passar na porta, cobrando, assim, R$ 200.000 para ficar na COP. É um negócio surreal. Bom, Fica em Barcarena, gente, pessoal. Barcarena é maravilhoso. Eu adoro Barcarena ali, atravessa ali com a balsa, vai dar tudo certo. vai dar tudo certo. Vamos torcer aí para o software milagroso de quarto de hotel, enquanto não vem o software do Ronaldo para mudanças climáticas. Gente, super agradeço vocês que acompanharam a gente. Quarta-feira que vem estamos de volta em todas as plataformas. Ronaldo, os créditos. Neural é o podcast da Folha de São Paulo com apoio da Almap. Coordenação pela Folha de Daniel Castro e Beatriz Pérez. Direção de Ana Penteado. Não se esqueça de nos seguir em todas as suas plataformas favoritas e nos canais da Folha de São Paulo. Na semana que vem a gente volta com muito mais